Boa noite, meus amores. Aqui estou eu, colocando meus dragõezinhos co-facilitadores para estar nessa live aqui junto comigo, aproveitar que eles combinam com a minha blusa. E a minha convidada já chegou, como pode melhorar ainda mais. Hoje a gente vai ter um super bate-papo. Eu vou conversar com a Nádia Coutinho, que é uma facilitadora de barra de axis lá no Ceará. Eu sempre esqueço a cidade, eu sei que não é Fortaleza é no interior do Ceará, mas ela foi minha aluna de fundamento. Boa noite, Bárbara! E vai ser muito legal a gente relembrar um pouco dessa classe de fundamento que ela participou. Deixa eu aproveitar e já adicionar ela aqui. Boa noite, Elisete, boa noite, Lucélia, boa noite, pessoal que tá chegando. Olá! Boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindas, estou muito feliz que vamos fazer essa live juntas. Tá todo mundo ouvindo bem? Acho que sim, né? Eu tô te ouvindo super bem, você consegue me ouvir bem? Sim. E Boa aí, me noite. conte como você está. Eu estou ótima. Recebi sessão de barras hoje, então eu tô aqui só no... Ah, que delícia. Que delícia. Tô Só na paz e calma. na paz e na calma. É verdade, Vi, a gente tá combinando, estamos no mesmo tom. Mesmo. Como pode melhorar? Não foi combinado, mas combinou no final, que legal. E Nádia, muito obrigada por você ter aceitado esse convite da gente conversar um pouco. Você fez o teu primeiro fundamento, né, comigo. Foi setembro do ano passado? Acho que foi setembro, né? Foi setembro. Setembro do ano passado, então já tem aí quase um ano desse fundamento. E me conta como é que foi. Quer dizer, primeiro, se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, e aí a gente bate um pouco do papo sobre tudo que o fundamento traz. Então, eu me chamo Nádia Coutinho, né? Eu sou terapeuta ocupacional de formação. E já tem 4 anos, né? Vai fazer 5 anos. Na verdade, já tem 5 anos que eu conheci o Axis, né? Através de uma amiga. E aqui mesmo no interior do Ceará, numa cidade chamada Crateús, ela tava de boa e ela, eu aprendi uma coisa nova. Sabe aquela desculpa que a gente usa, né? Eu aprendi uma coisa nova, deixa eu testar em ti. Aí eu, nossa, foi o melhor presente, assim, que ela me deu, né? E depois disso eu me apaixonei. Logo em seguida eu já consegui fazer uma classe. E assim foi meu caminhar, né? Então já tem 5 anos que, além de atuar como terapeuta, né? Que é um professor da área da saúde, que eu sempre gostei dessa área da saúde mental e Barras de Axis veio, assim como outras ferramentas que eu utilizo, né? Para complementar ainda mais, né? Esse cuidar da saúde que eu promovo todos os dias, né? Hoje meu público principal é de crianças, né? Muitas vezes que já tem algum tipo de diagnóstico, de indicação, né? E aí eu falo muito para as famílias, né? E as famílias se tornaram os meus clientes de barras, né? As minhas alunas de barras, né? Eu tô nesse movimento, né? Chamar mais pessoas e desenvolver, né? Essa habilidade, desenvolver essa consciência, na verdade, né? Que muitas vezes fica adormecidinho ali. Ninguém fala, né? Assim, ninguém tem esse interesse, né? É isso. Eu sou mãe também, tenho 2 filhos, tenho um companheiro e acho que essa sou eu. E eu acho muito legal que, assim, né? Muitas vezes eu escuto das pessoas, tipo, ai, mas na minha cidade não tem ninguém, ai, a minha cidade é muito pequena, a minha cidade não sei o quê. E você tá no interior do Ceará, que geralmente a galera, né, falaria, ai, não, é muito pequeno, e você tá criando a sua vida e criando o seu negócio, né, de axis, com as barras e tudo mais, aí no interior do Ceará. Então eu acho isso, assim, fenomenal. Sim. E você sabe, Luiz, que outra coisa também, né, que para além das classes, né, porque as classes elas são presenciais, tem os workshops, né? Uhum. Então, eu não tenho assim, uma regra, todo mês eu vou fazer, eu vou fazendo perguntas e eu vou entendendo a energia, né, daquele espaço. Recentemente eu fiz aquela classe
quanto você está disposto a receber? E Uhum. eu intencionei, eu disse, vão vir 10 pessoas. Eu coloquei essa, eu pensei assim, vão vir 10 pessoas. E aí vieram 10 pessoas. Então, assim, para além daquele curso presencial, né, também tem essa oportunidade do online, né? Que muitas pessoas de outros lugares, gente do Rio Grande do Sul comprou, gente que mora em Fortaleza que não teria como estar comigo, né, se fosse presencial. Então, acho que é uma outra oportunidade, né, de negócio, né, dentro de ser desse processo de ser facilitadora, né, de barras. Sim, e muito obrigada por falar disso, porque eu vivo batendo na tecla, assim, com quem é facilitador de barra, de processo corporal, de facelift. Tem vários workshops online baseados em livros que você pode, né, facilitar. Então, é muito bacana porque, como você falou, te dá essa abertura de facilitar para pessoas que não necessariamente estão próximas a você fisicamente. Né? Hoje eu também tenho alunas, eu moro em Maceió, mas eu tenho alunas de todo canto do Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, fora do Brasil também, vai, não vai, tem alguém que mora em Portugal, mora nos Estados Unidos, que faz workshop comigo, então é muito bacana essa possibilidade. E como eu estava falando no início da nossa live, né, eu tive o privilégio de ter você como aluna no fundamento, né? Você fez seu primeiro fundamento comigo lá no ano passado. E eu adoraria que você falasse um pouquinho o que foi que te fez escolher o fundamento, como é que estão as coisas depois disso. Enfim, vai falando o que vier na telha. Então, mas só falando aqui dessa coisa da cidade pequena, né, eu nunca tive ponto de vista sobre isso, assim. Quando eu escolhi fazer o curso, logo eu ainda estava no serviço público. E aí eu chamava as pessoas, eu ainda era assim, meio. Né? Tem quando a gente começa que a gente quer que todo mundo conheça, né? Porque é tão bom, tão divertido. E aí muitas vezes, assim, eu fiz nas pessoas ali que estavam no meu trabalho, que eram meus colegas de trabalho, que até hoje correm barras comigo, né? Então eu nunca tive esse ponto de vista, aqui é pequeno, ninguém vai escolher por isso. Pelo contrário, eu sempre digo assim, as pessoas perguntam, né? Vai ser uma sessão? Provavelmente o seu corpo vai lhe pedir por mais. Né? O seu corpo vai dizer, foi tão divertido naquele dia, foi tão bom. E as pessoas realmente, eu nutro, vamos dizer, não sei se existe esse verbo, mas eu tenho nutrido isso, né? De as pessoas vão voltar. Isso é divertido, isso faz bem para elas, né? E tem uma psiquiatra que atende aqui, né, na cidade, que ela recebe barras pelo menos 2 vezes na semana, né? E ela, Nádia, como é que pode? Como é que existe isso? Nossa, que Você ficou muda. E Agora voltou. ela voltou. Voltou. E ela indica, né? Então, assim, é um movimento, né? Eu acho que tá cada dia mais exponencializado, assim, crescendo, né? E eu já tive uma curiosidade, né? Uma vez uma pessoa falou assim numa live que eu tava assistindo: olhem os negócios de vocês, depois pesquisem como vai estar o negócio de vocês daqui 10, 20, 30 anos. Aí eu tive a curiosidade de perguntar a IA, né, sobre isso. E eu fui numa inteligência artificial e perguntei como estariam negócios, né, como estariam clínicas que ofertam esses tipos de terapia. E aí ela dizia, né? Ela falava de números, mas eu acho assim que o mais importante foi de trazer assim, que ao passo que o cuidado com o corpo tem crescido muito, né? As pessoas em busca de academia, de isso, disso, daquilo, vai crescer o movimento também de expansão de consciência. As pessoas vão buscar ainda mais, isso vai se tornar, entendeu? Muito mais acessível. Que às vezes, assim, eu não acho que é só porque não tem pessoas na minha cidade. Eu acho que é porque as pessoas ainda não têm informação de que aquilo funciona, de que aquilo é legal, de que, né? E que é leve, é gostoso, né? E a gente está nesse movimento. Então, falar do curso, né? Não tinha intenção de fazer o curso naquele momento, acho que você lembra. E uma das coisas que mudou, assim, que me fez realmente escolher foi a sua facilitação. Sim. Quando você falou para mim, Nádia, e se isso não fosse, se não tivesse nenhum empecilho, né? Você escolheria isso? E o meu corpo, ele tinha uma emoção assim dentro que dizia, vamos, vamos, vamos. E assim, eu escolhi, né? Eu acho que o curso assim foi a melhor escolha que eu fiz.
porque, né, naquele momento eu estava muito envolvida, assim, com o processo de cuidados de um campo mais filosófico, espiritual, vamos dizer assim. E depois que eu voltei do curso, eu não voltei mais para aquele lugar, né? Então, assim, aconteceram situações que me fizeram escolher também, mas eu entendo que no curso, né, foi tão libertador que eu entendi que eu não precisava mais estar ali. Eu já tinha contribuído como eu já podia, e que minha energia ia ser dedicada a outros tipos de cuidado, outros tipos de negócio, vamos dizer assim, né? Não era um negócio, mas era meu tempo e minha energia que estavam ali, né? Então, assim, eu acho que foi o principal, né? Foi isso. E aí a gente conversa assim, a gente tem um ciclo de amizades, né? Inclusive, a minha primeira Sim. aluna de Barras, a gente se conheceu no centro espírita, né? Vou falar assim, né? Assim, Sim. eu sempre tive vontade de ir para centro espírita, de conhecer esse outro lado, e eu estava naquele momento muito envolvida nisso, né? E aí eu fiz o curso do fundamento com você. Aí logo em seguida, fiz a classe de barras também, a terceira, com você, não foi? E aí logo em seguida eu tirei minha licença, aí eu falei pra ela, mulher, eu vou dar um curso que é disso, 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 disso. Ela, bom, eu não tô entendendo muito bem. Mas se me ajudar a sair daqui, e não enlouquecer, eu escolho isso, né? E assim, ela foi minha primeira aluna, né, de barras no meu primeiro curso. Eu só dei uma pessoa, né, que foi ela, pelo menos de corpo físico, né, só tinha ela lá. E hoje ela fica brincando assim, ei, tu foi a responsável. Ei, tu foi a responsável. Porque foi assim, parecia tudo muito ajustado, né, num momento certo, que ela também já estava escolhendo sair dali. Eu venho com essa nova ideia, vamos dizer assim, né, de viver. E aí a gente conversa muito sobre isso, quanto que as ferramentas do Axis, elas são muito gentis, né? E que ela hoje, por exemplo, né, uma pessoa que saíram, a maioria, assim, as minhas duas pessoas que eram mais próximas também saíram do centro, né? Estão cuidando da sua vida de uma outra forma, né? Colaborando com a vida de uma outra forma. E elas brincam, né? Nossa, eu acho que a expansão realmente, porque é como se você não coubesse mais ali, né? Então, assim, se alguém tem dúvida, né, do que acho que eu gosto de assim, não tem um ponto de vista de que você já estava preparada. Não, não existe isso. O que existe é a escolha, né? E a escolha ela cria, né? Essa expansão, essa alegria de fazer novas escolhas sem ter aquele estar presa, né? Então, acho que eu gosto de dizer assim, quando eu pego a apostila, né? Do fundamento, de vez em quando eu tô lá com minha apostila, revendo, e eu acho assim, nossa, foi tão forte que parece que eu ainda tô processando algumas coisas. Porque até quando eu reouvi, né, que você envia a gravação, quando eu ouvi novamente, teve coisas que eu dizia, nossa, por exemplo, tipo, aquela coisa do moral e imoral, né? Eu tinha dado uma esquecida, assim. Aí quando eu abro a apostila, peraí, nossa, eu vou ver lá na Jura gravação. que esse assunto tava no fundamento, né? Eu tava lá quando ela Eu falou disso. estava lá quando ela. Meu Deus, onde era que eu tava com a minha cabeça? E aí, tantas outras, né? De ferramentas mesmo. Eu fiz recentemente um workshop, né? Limpezas de casas. E aí, os processos de limpeza de entidades, que a gente aprende no curso. Sim. E eu não fazia, né? Então, meu Deus, isso eu aprendi no curso. Como eu posso, né? Enfim, né? Assim, sem tentar me julgar, mas já me julgando, né? Como eu posso, né? Me apropriar mais disso? Porque realmente, assim, acho que são 3 dias e meio, 3 dias e meio, né? Assim, ainda bem intensos, né? De muito conteúdo, de muita limpeza, de muita transformação, né? E também de aprender novas ferramentas, né? Porque a gente vai aprendendo ali os algoritmos, né? Tem uma coisa que eu ouvia que eu acho genial no país, que às vezes eu escuto as lives, né? Tem alguns facilitadores, CFs, que eu me conecto mais, né? E que estão mais presentes nas redes sociais, aí eu escutava. E tinha uma pessoa que falava assim,
mudanças de trilho, mudanças de trilho. Aí um dia eu perguntei para minha primeira professora de barras, Claudinha, o que é mudanças de trilho? Ela, Nádia, eu não tô mais no Lattes, assim, eu tenho dedicado a outras coisas, eu não consigo, assim, te falar o que são mudanças de trilhos. Aí, quando chegou na aula, né, eu disse, eu vou descobrir o que é mudança de trilhos. Acabei de descobrir, né? Então, assim, muitas coisas, né, que são bem simples, e que não precisa de muito, né? Eu gosto de dizer assim, eu já até estava comentando no meu perfil, né? Você só precisa das suas mãos, de um lugar minimamente agradável e da disposição das pessoas de receber, né? Então, as coisas do Axis, assim, eu acho que traz essa leveza, essa facilidade, né? E essa alegria, porque você tá num espaço de total relaxamento. Eu vou ter que abrir a porta, porque só estou eu em casa. Só um minuto. Fica tranquila. Então, como eu tava falando, né? É um espaço de muita leveza e de facilidade, porque você não precisa de muito, né? Para cuidar das pessoas, né? Usando essas ferramentas, né? Então, o curso foi, assim, um despertar mesmo, né? Para além disso, eu acho que aquele ponto de vista, né? Que os facilitadores que têm um curso de fundamento vão facilitar suas classes melhores, isso não tive dúvida, né? Hoje eu tenho mais segurança, né? Sei utilizar, por exemplo, fluxo de energia para facilitar a mim e as pessoas que estão ali na classe, né? E fora tantas outras, né? Os algoritmos, né? Acho que uma outra ferramenta que eu lembro, que eu utilizo muito, né? Que é a questão do gaslight. Você, por favor, me fale qual é Tá correto, gaslighting. que, né, essa coisa da energia do abuso, que muitas vezes, assim, eu tenho uma coisa, Luiz, que eu não sei se coincidiu em ser pós-fundamento, não sei bem, mas que ficou mais presente comigo é a minha facilidade de perceber as coisas. Que o que acontecia antes, eu percebia, mas eu julgava ou eu ficava achando que era minha. Tipo assim, eu entrava num ambiente, aí me dava dor de cabeça. Aí eu ficava, ai, tô com dor de cabeça, ai, tô com dor de cabeça. Não fazia perguntas, não devolvia, não nada. Então, assim, eu estou muito mais presente, né, em perceber as coisas no meu entorno e sei como resolver essas situações, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito séria, assim, a maioria das pessoas, né, estão lidando com essas percepções e não sabem o que é, como resolver, como cuidar disso, né? Então, acho que algo ficou muito mais presente depois do curso, né? Essa coisa do perceber mesmo, sentir no corpo, né? Eu tenho umas percepções, sim, percebo. E aí eu já sei, né? Assim, fazer perguntas para isso ou buscar maneiras de facilitar, né? Se for realmente alguma questão de facilitação de entidades ou algo do tipo. Sensacional. E fora tantas outras coisas, acho que os fluxos de energia também, né? Quando você está no atendimento, você percebe que vai ser contribuição, que a gente faz com a pessoa, nossa, Nádia, fiquei tão relaxada, que coisa maravilhosa, né? Assim, é muito forte, né, o curso. Acho que de um modo geral também tem essa coisa de também não sei se seria essa palavra, tratar nós, nos tratar, né, assim. Mas Sim. tem essa coisa da limpeza, né, que é feita mesmo. Eu digo que o fundamento ele é primeiramente para você, né? A gente acaba utilizando as ferramentas no nosso trabalho, principalmente para quem trabalha, né, com energia, com barras ou com qualquer outra técnica, porque não é só para barras que a gente usa, né? Eu tenho alunas que são reikianas, que são teta healers, que são consteladoras, que isso, né, o que elas aprendem no fundamento também contribui com as outras áreas. Gente que não tem nada a ver, esse último fundamento que eu fiz agora em Maceió, uma das minhas alunas, ela não trabalha com Axis. Quer dizer, agora ela está começando a fazer um atendimento de base, processos e tal, mas não é o negócio dela principal. Ela tem um negócio de treinamento para empresas. E é sensacional, porque ela começou a utilizar as ferramentas no negócio dela e, inclusive, incorporar algumas das ferramentas que ela foi aprendendo nos treinamentos. E ela percebeu que os resultados ficaram, assim, muito melhores, sabe? Muito maiores, muito mais rápido. E aí, empresas, ela até estava contando, né, que
ela tinha locado uma sala no motel para poder dar um dos treinamentos dela. E aí a própria equipe do hotel, só ali de estar observando e vendo o feedback do pessoal do treinamento dela, acabou contratando ela também para fazer os treinamentos da equipe do hotel. Então era um fornecedor que acabou se tornando cliente, sabe? E é sensacional, assim, o quanto que a gente se permitir receber dessas ferramentas muda todas as outras áreas da vida, né? Porque o fundamento ele é primariamente para você mudar a sua vida, seja que você trabalha com isso ou não. E aí, quando você se empodera dessas ferramentas, acaba que não fica restrito a uma área, né? Você usa para tudo e aí vai expandindo além, além, além. E é sensacional. Sim, sim, com certeza. E tem, assim, isso é tão legal, né, que teve uma classe que teve uma família, né? Foi a mãe, o pai e as duas filhas. E aí uma das crianças é uma das crianças que eu acompanho no consultório, né? E ela disse, tia, nunca mais a gente se divertiu com os nossos corpos. Então, a bichinha não, né? Eu digo assim, a criança, ela já tem um outro nível de consciência, né? E até a linguagem dela. E ela falou, aí na saída ela disse pra mãe dela, a minha mãe não tá correndo as minhas barras, viu, tia? Então fica esse ambiente, né, de total, assim, confiança, né? Porque quando eu comecei, né, até tinha uma pessoa, um outro profissional, pela falta do conhecimento, ela dizia, Nádia, mas você tem que ser terapeuta ocupacional, né? Tipo assim, que eu tinha que fazer o que o TO faz, né? E aí eu disse, não, eu tô fazendo, mas é com a anuência da família. Quando eu vou correr base nas crianças, as famílias ficam sabendo. Inclusive, deixa eu te contar, tu deveria vir um dia, mulher. Pra você ver como é relaxante, como é gostoso, como amplia nossa consciência. E hoje ela é uma das pessoas que mais fala de barras para as pessoas. Uau. Porque ela, Nádia, nossa, ela disse, como é que eu posso chamar? Eu disse, não, você tinha um ponto de vista interessante e tá tudo bem, né? Porque realmente tá tudo bem. Então, assim, é, é uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade que tem outras cidades no entorno. Aí eu já fiz classe em duas outras cidades aqui pertinho. E todo mundo, assim, fica comentando assim, olha, vai ter isso, a Nádia trabalha com isso. Quando eu mesma, às vezes, essa psiquiatra que é o atendimento, eu não tô podendo, não, mas a outra pessoa tem agenda. Então, assim, eu digo assim, é um ambiente, sabe, Louise, que a gente tem criado de mostrar para as pessoas que isso muda, assim, as pessoas, né? Isso, assim, tem uma pessoa que eu atendo, que foi indicação dessa psiquiatra, né, que ela já tinha um histórico de um sofrimento mental que chamado grave, né? Então, assim, ela disse, Nádia, hoje eu durmo em paz, sem precisar de medicação. Hoje eu consigo ter, ter liberdade, assim, porque eu ficava o tempo todo como se eu estivesse numa prisão. A qualquer momento eu vou ter uma crise, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. Assim, eu tenho total liberdade, né? E aí, uma vez eu conversando, e eu empresto os meus livros, né? Eu perdi um dia desse aquele livro, dinheiro não é o problema. E eu fico, meu Deus, quem foi? Porque aí o que eu faço, né? Que eu acho que é outra coisa que ajuda também a ampliar a consciência, né? A leitura. Então, assim, eu tenho muitos livros, né? E sempre que a pessoa vai receber barras, eu, olha, tem os livros do Axel, eu tenho alguns aqui, se você escolher, eu te empresto, né? Porque eu entendo que, como eu comecei, né? Outras pessoas também vão iniciar essa jornada, esse autocuidado, né? E amplia muito, né? Tem até um livro que fala de humanos e humanoides, que fala do cavalo correndo, né? Que eles querem se divertir, que eles querem. E aí essa mulher lembrou dessa expressão que eles usam no livro. Ela, eu tô parecendo o cavalo do livro, eu só quero me divertir, eu só quero ter liberdade, né? E aí o quanto que isso vai criando uma ambiência mesmo de pessoas que estão preocupadas, que estão olhando para isso, né? E não só vivendo assim como robôs mesmo, né? Sensacional. E eu Então, acho que essa é a mágica, né, das ferramentas de Axis. É você se permitir criar uma vida que você aproveite, uma vida que você goste de viver, né, que funciona para você. E eu acho que barras
eu brinco, né? Toda vez que eu vou ligar para alguém que acabou de fazer o primeiro curso, para quem não sabe, eu também faço parte da equipe de engajamento do Axis, na equipe de ligações. Então, sempre que tem aí, todo mês eles mandam pra gente uma lista das últimas pessoas que fizeram, né, classe de barras a primeira vez, que fez a classe de barras no último mês. E aí, nem sempre, às vezes os números são tão grandes que a gente não dá conta de ligar para todo mundo, mas a gente faz o nosso melhor para ligar para o máximo de pessoas, né? E aí, geralmente, quando eu ligo para alguém que foi a primeira vez que fez a classe de barras, aí eu falo: oi, fulano, tudo bom? Aqui é o Luiz, da equipe de Access Consciousness. Estou entrando em contato para te parabenizar por você ter feito a escolha de fazer seu primeiro curso de barras e te dar as boas-vindas ao universo das infinitas possibilidades. Porque é bem isso, né? A gente vai para esse espaço de uau, as infinitas possibilidades estão aqui. Não sabia que tinha tantas possibilidades. E aí, quando você vai para uma classe como um fundamento, é tipo isso vezes mil, sei lá, né? É realmente assim um outro espaço. E como são 3 dias e meio, né? A gente fica ali, é intenso nesse sentido que é muito assunto, né? A apostila é grande, a gente tem muita coisa, mas ao mesmo tempo tem os processos corporais que ajudam a Sim. gente, né, a ir relaxando, recebendo. Eu ia falar, inclusive, né? Na verdade, eu ia falar dessa criança que ela um dia estava gripadinha. Ela, tia, se tu tocasse em mim igual naquele dia, eu fico melhor. Ah, meu Deus, o que é isso? MTV SS. Que uma vez ela disse que estava gripadinha e eu, pois deixa eu fazer uma coisa em você. Aí fiz MTV SS, né? Aí eu, meu Deus, a menina lembrou como é que pode, né? E eles pedem, sabe, Heloísa, assim, acho que o corpo sabe tanto que aquela consciência, né, que no caso, eu não sei se ainda são só esses dois processos, né, que é a eliminação e erradicação dos 5 grandes, né, e o MXVSS, que é o melhor presente que nossos corpos podem receber, né, é esse momento do curso em que tem essas trocas, né, de processos. Acho que ainda são esses dois. Sim, ainda são esses dois processos. Assim, eu acho mágico realmente que eles tenham incluído esses processos corporais no fundamento, porque o MTVSS até hoje eu acho que é um dos processos corporais mais dinâmicos, né? Assim, no fundamento a gente vê ele nos pontos do sistema imune, para quem faz o workshop só dele, ou para quem faz a classe 3 dias de corpos, tem ainda mais pontos, né, para outros sistemas do corpo. No fundamento a gente foca no sistema imune, mas é um processo assim que você usa, literalmente, como você falou, para tudo. Tá gripada, tá com dor, tá cansada, tá, você, né, tem eu brinco, é o levanta defunto. Você tá mal, você corre no TVSS, você vira outra pessoa, né? E os 5 grandes, eles estão ligados justamente a tudo aquilo que controla essa realidade, né? Então, quando você faz o processo corporal, ele ajuda a ir eliminando, né, tudo aquilo que a gente foi comprando dessa realidade que nem é nosso, para a gente criar a nossa realidade. Então, para mim, isso faz muito sentido ter esses dois processos dentro do fundamento, e justamente porque, assim, numa classe como essa, o nosso ser, ele recebe tanta informação, ele recebe tanta expansão, que se o corpo não recebesse junto também, eu acho que a gente dava uma pirada, né? Então, é muito legal ter os processos corporais, porque eles contribuem tanto durante a classe, para você dar aquele reset e aguentar receber mais informação, que a classe tem muita informação, mas também para você ter isso na sua malinha de ferramentas ali, na sua maletinha de ferramentas, para a sua vida e, como você falou, né, para as pessoas ao seu redor também, como você falou, você trabalha como terapeuta ocupacional, e aqueles clientes que escolheram receber, né, ir além e ir para as barras e para os processos corporais, como você falou, eles pedem porque é diferente, a gente sabe que é diferente, a gente recebe diferente. Sim, com certeza. Eu não tô conseguindo ver os comentários, mas acho que não tem nada. Eu acho que ninguém falou nada assim. E pessoal que está assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário, por favor, fiquem à vontade para colocar aqui. A gente tá batendo esse papo, meio quase que para relembrar e também para trazer um pouco do que é essa experiência, né? Eu sei que muita gente me pede, né? Às vezes, Lô, eu tenho curiosidade de saber sobre o fundamento, e aí me explica. E eu até posso explicar, né? Eu falo, dou o meu melhor para explicar. Mas eu gosto de ter alguém que participou da experiência como minha aluna, porque vocês trazem a visão de quem está lá recebendo.
né? Embora que eu possa falar da minha experiência também como aluna de fundamento, porque eu fiz muitos fundamentos já, né? Fiz meu primeiro fundamento em 2020, que foi online até na época da pandemia. E de lá para cá, todos os anos, eu fiz acho que mais de um fundamento por ano, porque fazia com facilitadores e fazia o global também, né, com o Gary Dan. Então já teve ano de eu fazer 3, 4 fundamentos no único ano. Então, assim, é uma classe que muda dinamicamente, cada classe é uma energia diferente. Para quem realmente escolhe, né, quem já é facilitador ou escolhe se tornar um facilitador, eu falo, cara, é uma classe fantástica. Você não precisa do fundamento para se tornar facilitador, mas para renovar a licença, né, em algum momento você vai ter que fazer um fundamento para poder renovar. E assim, eu sempre falo, gente, se você já tem essa intenção de ser um facilitador, já busca um fundamento, porque realmente, como você falou, as coisas mudam, né? A sua perspectiva muda, a sua caixinha de ferramentas fica muito maior, você fica muito mais preparado, muito mais confiante para receber os seus alunos. Porque, como você falou, a gente fala sobre abuso, a gente fala sobre entidades, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre um monte de coisa. Então, quando alguém chega com alguma demanda na sua classe, você tá lá, você tem aquela ferramenta, né, na sua bagagem, você pode facilitar a pessoa com muito mais tranquilidade, com muito mais clareza, né? E a Kedna colocou aqui, é uma classe muito profunda. Você percebe o quanto de coisas você pode melhorar e escolher ser feliz. E não só o quanto você de coisa pode melhorar e está disponível aí para você, acho que eu diria isso, né? Quantas coisas estão disponíveis para você que você ainda não reconheceu, como também reconhecer aquilo que você já é, aquilo que você já tem e você só nunca tinha olhado para isso. Né? Tantas vezes tem coisas que a gente julga na gente e a gente vai para uma classe de fundamento e fala, caraca, aquilo que eu julgava tanto em mim, na verdade era um superpoder que eu tinha que eu só não estava utilizando, né? Então eu acho isso fantástico. E foi no fundamento que eu conheci a Kédia, né? Sim. Pessoalmente, né? Porque eu já tinha contactado com ela para fazer uma classe de barras. E aí nós nos conhecemos. Aí você falou assim na classe, né? Ah, e vocês podem se facilitar, né? Colaborem umas com as outras. Aí eu, opa. Aí logo depois do curso, peraí, que eu vou já perguntar a Keisha se ela não quer me facilitar. E assim, eu acho que a gente já tem um processo aí de se encontrar, né? Pelo menos 2 vezes no mês online, né? Para nos facilitar. Sensacional. Então, assim, acho que essa é uma questão mesmo de escolha, né? De perceber e que a classe vai contribuir mesmo, né? Eu acho que para mim mesmo de hoje eu tava pensando assim, e se um dia eu não escolher mais fazer isso, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu me vejo assim, você vai ter muitas ferramentas para continuar vivendo com o que você escolher, né? Então, assim, é uma coisa que não se apaga porque eu vou empreender em outra coisa, né? Pelo contrário, né? Vai ajudar você a complementar os seus negócios, né? Olhando aqui comentário. É, acho que é isso. Você vai fazer uma classe, já tem previsão? Sim, sim. Eu vou fazer a minha próxima classe de fundamento vai ser em São Paulo, de 31 de julho agora, finalzinho do mês, até 3 de agosto. Então vai ser quinta, como a gente fez lá em Fortaleza, vai ser quinta noite e sexta, sábado e domingo, os 2 horários. Então vai ser bem bacana, porque as pessoas podem se organizar, podem organizar suas agendas. E eu tô bem empolgada para essa classe de São Paulo, porque eu vou ter uma host que já foi minha host, ela foi minha host em Juazeiro do Norte. E aí ela se mudou para São Paulo e agora vai ser minha host em São Paulo também, que é a Eron maravilhosa. Então assim, eu Mas tô é super. Juazeiro do Norte aqui do Ceará? É Ceará, é Ceará, é Ceará. É, Deu um Juazeiro do pouquinho na minha Norte. cabeça, sim, foi Juazeiro do Norte. Porque Ela foi tem o minha Juazeiro host. da Bahia, mas o Juazeiro da Bahia Não, é não, só. foi Juazeiro do Ceará, foi Juazeiro do Ah, Norte. então ela é conterrânea aqui. Ela ficava entre Juazeiro do Norte e Recife, Juazeiro do Norte e Recife. E aí eu dei uma classe até antes dessa de Fortaleza. Eu dei essa classe de Juazeiro do Norte e agora ela tá morando em São Paulo, me convidou para facilitar em São Paulo. Então
Tá sendo muito, muito bacana, assim. Eu já facilitei algumas vezes em São Paulo, então eu tô bem empolgada pra voltar lá. Eu até brinquei, né? Falei, gente, eu acho que eu vou comprar um apartamento em São Paulo e mudar pra cá, porque eu tô passando mais tempo em São Paulo do que em Maceió. Quase todo mês eu tô em São Paulo com alguma coisa, seja uma classe como host, alguma coisa assim, né? E é uma cidade que me chama muito, que eu gosto muito, assim, de ir pra passear, pra facilitar, enfim, adoro as pessoas que o Access me proporcionou conhecer lá. E, enfim, eu tenho certeza que vai ser sensacional. E eu sei que você também vai ter classe de barras em breve, né? Vamos ter uma classe dia 12 de julho, né? Essa classe já tô aí. Tem alguns dias que eu tava pensando nela, né? E já estão aqui, já tem uma pessoa inscrita, então vamos esperar mais pessoas chegarem, né? As pessoas vão perguntando, eu vou informando, né? Acho que já tem pelo menos mais duas mães de crianças que eu acompanho, né? Que estão interessadas, né? E aí ficam perguntando, e no autismo, como é isso, né? E aí eu vou fazer aquele podcast para explicar, né? Assim, tem até uma pessoa que eu já vi num podcast, né? Que é de pessoas do Access, que ela é mãe de criança, né, atípica, e ela fez o curso com a intenção de fazer com o filho dela, e com o tempo ela, com o desenvolvimento, né, hoje ela faz atendimento, ela, acho que o público dela fala muito sobre isso, né. Também tem uma pediatra que eu sigo, que fala muito sobre isso, né, no Barras com Crianças, não vou lembrar o nome dela agora, mas acho que ela é de São Paulo, ela é de São Paulo também, que é uma pediatra que é do Access, vocês não Ah, eu sabem. não vou lembrar agora de cabeça. A Maila. É A a Maila. Maíla mesmo. Então, assim, estamos trabalhando, né, nessa questão da informação também, né, para as pessoas com tempo, né, e desenvolvimento irem escolhendo, né? Sensacional. Muito, muito, muito obrigada. Eu queria saber se tem alguma última mensagem que você gostaria de passar para as pessoas antes da gente finalizar essa live. Eu já tô doida para fazer de novo. Vamos, São Inclusive, Paulo! né, eu tava pensando aqui agora, né, porque tem uma classe agora prevista para Fortaleza, né, de 3 dias de Uhum. corpos. Se 3 dias de corpos, Sim. atualiza também, né? Porque né? Eu fiquei pensando, bom, se for só o fundamento, eu vou fazer o fundamento. Se não, né? Se fosse 3 dias de corpos também, então. E a classe de 3 dias de corpos é fantástica, eu super te recomendo fazer. Eu acho que quem vai facilitar é o Maurício Rondelli, né? Fazendo propaganda aqui pro Maurício, meu primeiro fundamento foi com ele. Eu nunca fiz classe de 3 dias de corpo com ele, eu fiz fundamento. Mas assim, eu já estive em classe de 3 dias de corpo que ele estava, e era muito interessante. Eu estava em janeiro agora, eu fui host, né, do Dr. Anthony com a classe de 3 dias de corpo, e o Maurício estava contribuindo também na divulgação, que embora ele dá essa classe, ele também estava divulgando a do Anthony. E ele participou da classe e ele foi tão generoso, porque mesmo o Anthony ali sendo o facilitador, né, da classe, toda vez que tinha alguma coisa ali, ele ia, contribuía, ele adicionava alguma informação, sabe? Então ele é uma pessoa muito generosa e tô fazendo propaganda aqui. Quem estiver escolhendo classe 3 dias de corpo, o Maurício vai estar em Fortaleza. É esse mês, né? Não sei qual é o. É dia 18, 19 e 20 de 18, julho. 19 e 20. Né? E o pré-requisito é justamente o fundamento nos últimos 12 meses. Ou eu acho que se o seu fundamento tiver mais de 12 meses, tem alguma classe lá que você pode fazer com o Gary e o Dan para ter o pré-requisito, né? Mas eu não tenho tanta certeza porque eu não dou classe de 3 dias de corpo, mas eu sei que sim, um dos pré-requisitos é o fundamento. E é uma classe que super vale a pena fazer, eu recomendo. Pois, muita gratidão. Eu espero muito que tenha contribuído, né? Que outras pessoas possam escolher pela classe e o que mais é possível. E que Tem uma mais amiga é? que é doida para fazer o fundamento. Doida, doida. Ela só fala nisso. Um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, um dia eu... Mulher, não é assim. Eu já te ensinei, tem que fazer perguntas. Vai para pergunta e vai para escolha, né? Tipo, Né? como a gente estava conversando, né? Eu fui lá e te facilitei. Tipo, como vai estar a sua vida, né? Se você escolher essa classe. E eu vou só aproveitar e a gente fazer o encerramento com essa mensagem.
Porque é muito legal, assim, eu vejo muitas pessoas que elas colocam assim, um dia eu vou fazer o fundamento. Ou então, como eu tive lá no iniciozinho de Access, eu tinha facilitadora de estimação, que eu dizia, eu só vou fazer se for com a Sim, fulana, e nananã. também tinha. Aí a senhora também me foi lá e Né? Cara, eu percebi que a gente pode receber tanto simplesmente da escolha, sabe? Então, para essas pessoas que estão nesse espaço de, um dia eu vou fazer o fundamento, então eu só vou fazer fundamento se for com Beltrano, Cicrano, que tá famosinho aí. Não que você não possa fazer com essas pessoas, tá? Essas pessoas com certeza estão no lugar que estão porque elas são uma grande contribuição. Mas assim, vai para o espaço de ir para a pergunta, ok. Apareceu, eu vou dar como exemplo a minha classe, né? Apareceu essa classe aí no final de julho em São Paulo com a Luíse. Tá, não vai pra mente lógica, não vai pra, mas é longe da minha cidade, mas já é esse mês, mas a Luíse não é a fulana que é mais famosa que ela, mas vai pra pergunta, ok, se eu escolher essa classe, como é que vai estar a minha vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos? E se você percebe essa leveza, simplesmente escolhe, ok, mesmo que eu não esteja com dinheiro 100% ainda na conta, mesmo que eu ainda não saiba exatamente como é que eu vou fazer, eu vou lá e escolho. Inclusive, esse último fundamento que foi aqui em Maceió, eu me senti assim, super privilegiada, porque uma das minhas alunas mora em São Paulo, ela é de São Paulo, é facilitadora de barras, ela já fez vários fundamentos, e aí ela ficou sabendo desse meu fundamento aqui em Maceió e ela veio para Maceió fazer o fundamento. Né? São Paulo tem fundamento o tempo todo. Ela escolheu vir para Maceió, aproveitar aqui a cidade e fazer a classe, né? Então, assim, realmente não é sobre onde vai ser a classe, nem quem vai ser o facilitador, nem quando vai ser. É a escolha. Quando você escolhe, o universo se abre para você atualizar e receber. Então, gratidão, em resumo. Gratidão. Foi um prazer estar nessa live contigo. Conte comigo eu agradeço. para a gente criar mais para a consciência, para o Axis, uma para outra. E mais uma vez, gratidão pela sua escolha de estar na classe comigo e de estar aqui na live. Eu que agradeço. Boa noite para todos, todas. Se não tem nenhuma pergunta, um beijão, tá? Beijo, tchau! Tchau.